da próstata. Muito bom dia a todos os que ainda não almoçaram. Nos próximos 20 minutos eu vou tentar demonstrar a importância das terapêuticas de suporte no tratamento de doentes com cancro da próstata metastizado. Para isso, vou começar por definir terapêuticas de suporte, seguidamente abordarei algumas terapêuticas farmacológicas, depois algumas terapêuticas não farmacológicas, para no final concluirmos acerca da sua importância. Começando então pela definição, a MASC diz que as terapêuticas de suporte são um conjunto de medidas que têm por objetivo tratar e prevenir quer as complicações do cancro, quer as complicações decorrentes dos tratamentos oncológicos. Se nós pensarmos no cancro da próstata, vêm-nos à cabeça de imediato inúmeras. Com certeza. Eu estive indecisa em usar, mas depois tive vergonha. Assim ficou ainda pior, mas pronto. Então, como eu dizia, vêm-nos à cabeça inúmeras complicações, quer do cancro, quer do tratamento, e depois algumas complicações que são comuns, quer ao cancro e quer ao tratamento. É óbvio que eu não vou falar em 20 minutos das terapêuticas de suporte existentes para todos estes tipos de complicações. Vou selecionar 3 terapêuticas farmacológicas, 3 terapêuticas não farmacológicas, para com esses 6 exemplos tentar demonstrar a importância que elas ocupam no tratamento destes doentes. Começando pelas farmacológicas, eu vou falar sobre a prevenção de complicações ósseas, porque elas trazem uma limitação muito importante, uma morbimortalidade importante para estes doentes. Vou falar do alívio dos fogachos, pela frequência com que estes ocorrem, e depois vou reservar um bocadinho de tempo para falar do GCSF, porque eu penso que ele pode estar a ser subutilizado neste subgrupo específico de doentes. Começando então pelas complicações ósseas, a primeira que eu queria abordar é a osteoporose. Os doentes a que se refere esta mesa de discussão são doentes que estão castrados e por isso mesmo têm um risco de diminuição da densidade mineral óssea. Para além disso, têm risco de diminuição da massa muscular, ou seja, aumento do risco de queda com menos densidade mineral óssea é igual ao aumento de risco de fratura. E isto é importante para o nosso doente porque afeta enormemente a sua qualidade de vida. E por isso nenhum de nós tem dúvidas que é importante prevenir a osteoporose. Como é que o devemos fazer? As guidelines europeias dizem que todos os doentes castrados devem fazer suplementação de cálcio e vitamina D. E, para além disso, deverão fazer bifosfonatos se houver um risco documentado de fratura ou então já metastização óssea conhecida. Por sua vez, as guidelines americanas são ainda mais abrangentes e dizem que todos os homens com mais de 50 anos deveriam fazer suplementação com cálcio e vitamina D. Para além disso, poderão fazer bifosfonatos ou denosumab, já aprovado nesta indicação, se a probabilidade de fratura aos 10 anos relacionada com a osteoporose for superior a 20% no caso de uma fratura major ou 3% no caso de uma fratura da anca. Como é que vamos calcular essa probabilidade? Temos à nossa disposição o Frax, que é muito útil, está disponível no site que vem no slide, existem também aplicações para smartphones e, no fundo, o que nós temos que fazer é preencher um questionário muito breve, muito simples, que diz respeito aos fatores de risco do próprio doente para desenvolvimento de osteoporose, e eu saliento que, neste caso em particular, dos nossos doentes que estão a fazer castração, devemos assinalar que é uma osteoporose secundária. Bom, para além da osteoporose, os nossos doentes têm um risco de desenvolver complicações decorrentes da metastização óssea. Esta, para além da dor que causa e para além do risco de hipercalcémia, pode também causar os nossos conhecidos e temidos eventos ósseos. No slide vêm representados os 4 eventos ósseos clássicos, que normalmente são considerados nos ensaios randomizados, e por baixo de cada um deles vem a frequência com que estes podem ocorrer na ausência de qualquer tratamento preventivo desses mesmos eventos. Cada um deles, por sua vez, acarreta uma redução da qualidade de vida para o doente que é muito importante, quer pela dor, pela perda de mobilidade, pela dependência das atividades de vida diária. Portanto, isto às vezes representa para o doente uma mudança drástica da sua vida e das suas capacidades. E é para nós fundamental prevenir estes mesmos eventos. O mesmo estudo que mostrou esta frequência de eventos adversos na ausência de qualquer terapêutica também mostrou que, se em vez de placebo oferecêssemos ácido zoledrónico aos doentes, assistíamos a uma redução de cerca de 11% dos eventos ósseos. Redução essa que foi estatisticamente significativa e que se fez sobretudo à custa de uma redução das fraturas patológicas.
Um update deste estudo aos 24 meses mostrou, de facto, uma redução de 36% do risco de desenvolvimento de eventos ósseos e um atraso no aparecimento do primeiro evento ósseo de cerca de 5 meses e meio. E isto é importante. O nosso doente vai viver um período de tempo mais ou menos reduzido. Quanto mais tarde os eventos ósseos surgirem, menos tempo ele vai viver com as sequelas desse mesmo evento. Estes dados, eu queria referir que o zoledronato é o único bifosfonato que demonstrou benefício estatisticamente significativo em ensaios clínicos de fase 3 no cancro da próstata metastizado. Mas uns anos mais tarde surgiu um outro fármaco, que é de todos conhecido, o denosumab, que foi comparado num ensaio clínico de fase 3, duplamente cego, que englobou mais de 1.800 doentes e que mostrou que, comparativamente ao ácido zoledrónico, conduzia a um atraso do primeiro evento ósseo de cerca de 3,6 meses, com uma redução do risco de 18%. E esse atraso mantinha-se também nos eventos subsequentes, portanto, ele tinha uma eficácia sustentada. Para além disso, parece ser mais eficaz no controle da dor, levando um menor número de vezes a uma utilização de opioides fortes e no que diz respeito aos efeitos secundários. É mais frequente haver descontinuação do tratamento decorrente da utilização do ácido zoledrónico. As reações de fase aguda são mais frequentes com este fármaco e a toxicidade renal também. E nós não nos podemos esquecer que temos que monitorizar o clearance da creatinina, porque é necessário ajustar doses abaixo de 60 ml por minuto e devemos suspender abaixo dos 30. Isto é uma mais-valia para o denosumab, porque este pode ser utilizado inclusivamente em doentes que estão a fazer hemodiálise. No braço do denosumab foi mais frequente a ocorrência de hipocalcemia, mas quer com a utilização do denosumab, quer com a utilização do ácido zoledrónico, nós devemos prevenir as hipercalcémias, corrigindo hipercalcémias de base, monitorizando o cálcio e a albumina durante o tratamento e suplementando os doentes com cálcio e vitamina D, que de resto já estariam suplementados porque estão castrados, não é? Pronto. Em relação à osteonecrose da mandíbula, não houve diferença estatisticamente significativa nos dois braços, mas este é um problema que nos preocupa e que devemos prevenir também. Os doentes, antes de iniciarem estes tratamentos, devem fazer uma avaliação prévia por estomatologia, a higiene dentária deve ser encorajada e, se for necessário fazer algum procedimento dentário invasivo durante os tratamentos, devemos suspender os tratamentos até a conclusão destes procedimentos dentários e, se necessário, instituir antibioterapia profilática. Saliento que nem o denosumab, nem o ácido zoledrónico tiveram nenhuma vantagem em termos de sobrevivência, mas têm vantagem reconhecida em termos de qualidade de vida. Passando então ao tratamento dos esfogachos. Os esfogachos são um sintoma que eu comparo às náuseas secundárias à quimioterapia. Porquê? Todos nos preocupamos muito com os vómitos e até já conseguimos tratar muito bem os vómitos, mas as náuseas são muito difíceis de tratar. E só quem nunca se sentiu nauseada é que não entende como isso afeta muito a nossa qualidade de vida e nos tira à vontade de uma data de coisas. Os esfogachos também são assim, se calhar são subvalorizados, são difíceis de tratar, mas são extremamente incomodativos para os doentes. Existem muito poucos estudos de fase 3 relativamente ao tratamento dos esfogachos e por isso eu socorri-me de uma revisão sistemática publicada em 2009, segundo a qual estes 4 fármacos que vemos aqui na primeira caixinha seriam os mais eficazes. O problema é que eles não são desprovidos de efeitos laterais e, portanto, obrigam uma seleção muito criteriosa dos doentes. De todos, eu penso que o mais utilizado acaba por ser o acetato de ciproterona e mesmo este com efeitos laterais que todos conhecemos e que nos obriga a ter alguma cautela. Quanto aos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, existe um racional para a sua utilização, porque parece que a serotonina e a noradrenalina desempenham algum papel na desregulação do centro termorregulador do hipotálamo, que por sua vez depois vai provocar os fenómenos transitórios, vasodilatação e suor. Portanto, racional há. Agora, parece que existe pouca eficácia e até existe um estudo de fase 3 publicado no ano passado no JCO que diz que não existe nenhuma vantagem da utilização da venlafaxina. A gabapentina, por sua vez, está ainda menos estudada e parece ter uma eficácia também muito reduzida. Falava então agora do GCSF, a última das terapêuticas farmacológicas que eu queria referir. Nenhum dos esquemas de quimioterapia que nós usamos no tratamento do cancro da próstata metastizado tem por si só um risco de neutropenia febril superior a 20%. E, portanto, nenhum deles
obriga formalmente a que façamos profilaxia primária. Mas cada vez mais se fala que nós não podemos olhar apenas para o risco inerente ao esquema de quimioterapia. Nós temos que olhar para o nosso doente. E o nosso doente pode apresentar inúmeros fatores de risco de neutropenia que devem ser tidos em conta e que nos deve fazer pensar se devemos ou não fazer profilaxia primária, mesmo com esquemas que não têm por si só um risco superior a 20%. E o que vem no slide são uma compilação dos diversos fatores de risco das 4 guidelines que estão enumeradas, e de todos eu realço que a idade superior a 65 anos é o fator de risco mais importante. Isto porque condiciona uma diminuição da reserva modular. E sabe-se, por exemplo, que uma análise pós-hoc do TAX Trial, que levou à aprovação do docetaxel, mostrou que nos doentes que tinham entre 65 e 75 anos, só por este fator, tinham uma duplicação do risco de desenvolverem neutropenia febril. E nos que tinham mais de 75 anos, tinham uma triplicação do risco de desenvolver neutropenia febril. Ora, se nós pensarmos no nosso grupo de doentes com cancro da próstata metastizado, resistente à castração, muitos vão ter mais que 65 anos. Alguns, até bastante, já devem ter feito tratamento prévio de radioterapia ou eventualmente até de quimioterapia. Poderão ter invasão modular decorrente da metastização óssea massiva que muitos apresentam. Têm uma doença metastizada. Muitos terão insuficiência renal ou hepática ou então doença cardiovascular e comorbilidades que aumentam o risco. Portanto, se calhar o difícil vai ser nós encontrarmos algum doente que não apresente nenhum destes fatores de risco. E então, por isso, se calhar a profilaxia primária da neutropenia febril deva ser, pelo menos, pensada por cada um de nós quando prescrevemos um esquema de quimioterapia a estes doentes. Em relação à profilaxia secundária, segue as indicações de qualquer outro tipo de tumor, não há assim nenhuma particularidade que eu queira realçar, e no uso terapêutico a mesma coisa. Mais uma vez, nós não vamos utilizar em todos, vamos utilizar nos doentes que têm fatores de risco ou de gravidade. Eu passava então às terapêuticas de suporte não farmacológicas e nestes, eu, como disse, selecionei 3 exemplos. O primeiro de que vou falar é o exercício físico, que é uma excelente terapêutica de suporte, como vamos ver. Vou falar também da acupuntura, porque permite tratar 2 sintomas muito frequentes nos doentes com cancro da próstata metastizado, e vou finalizar com as luvas e meias de gelo, porque são um método, são uma medida extremamente simples e que nos permite prevenir uma toxicidade expectável dos taxanos, que continuam a ser a pedra basilar do tratamento de quimioterapia destes doentes. Começando então pelo exercício físico, eu volto a colocar aquele slide inicial das complicações do cancro e do tratamento, e se nós olharmos para este slide e pensarmos no exercício físico, vemos que ele pode melhorar a dor, melhora a depressão, a ansiedade, a fadiga, previne a obesidade, a resistência à insulina, diminui o risco de densidade mineral óssea, aumenta a massa muscular. Portanto, uma única terapêutica que atua numa série de complicações. Para além disso, produz uma sensação de bem-estar, portanto, melhora, sem dúvida, a qualidade de vida do doente. E ainda existem alguns estudos muito interessantes que dizem que o exercício físico pode ter alguma vantagem na sobrevivência do doente. Este estudo, por exemplo, mostrou que os doentes, e foi feito em doentes com cancro da próstata, mostrou que caminhadas superiores a 90 minutos por semana conduziam a uma redução de 46% do risco de morte por todas as causas. E se o exercício fosse um pouco mais vigoroso, como natação, ténis ou corrida superior a 3 horas por semana, teríamos uma redução do risco de morte por cancro da próstata em 61%. Eu li este estudo, acho que foi umas 3 ou 4 vezes para comparar, para ter certeza que estes dados estavam certos, porque eles são tão elevados que até me fizeram suspeitar que em vez de 61 fosse 16 ou alguma coisa assim, mas não, é mesmo como está aqui. E o saliente é que este estudo foi feito em doentes com cancro da próstata não metastizado. E, portanto, eu não sei se o exercício físico nos doentes com cancro da próstata metastizado traz alguma vantagem de sobrevivência. E mais do que isso, a maioria dos nossos doentes se calhar não tem condições para fazer um exercício físico vigoroso. Mas se calhar muitos deles conseguem fazer caminhadas e, portanto, eu acho que nós podemos recomendar, porque acho que só vai trazer vantagens. Relativamente à acupuntura, a acupuntura interfere com a libertação de endorfinas e, portanto, pode ajudar muito no controle da dor, que é um sintoma frequente da metastização óssea, por exemplo. E, para além disso, também interfere no eixo da serotonina e, por isso, pode melhorar os fogachos. Existem vários estudos do uso da acupuntura para melhoria dos fogachos em diferentes patologias e estes 3 que se referem ao cancro da próstata, especificamente, mostraram que, de facto, reduz de uma forma muito significativa os fogachos. Isto, se nós tivermos a acupuntura disponível para os nossos doentes, eu acho que é uma mais-valia, porque, como vimos, a terapêutica farmacológica dos fogachos é complicada. Tem efeitos laterais muito, muito importantes.
Vou finalizar com o uso de luvas e meias de gelo. Portanto, isto é uma medida muito simples, são luvas e meias de silicone que têm propriedades térmicas, basta colocar no congelador e quando o nosso doente está a fazer a perfusão do docetaxel, durante essa perfusão, 15 minutos antes e 15 minutos depois também, estaria com as mãos e os pés usando essas luvas e meias. Os estudos mostraram que esta medida simples reduz de uma forma estatisticamente significativa a toxicidade ungueal e a toxicidade cutânea, que eram os objetivos primários e secundários, respectivamente, do estudo. E, portanto, tem vantagens e com um conforto que foi muito tolerado pelos doentes. Portanto, tem vantagens, sem dúvida, na qualidade de vida dos doentes. Eu penso que teria sido muito interessante se os autores tivessem investigado se o uso destas medidas conduzia a uma menor redução, ou melhor, se esse uso iria fazer com que não se interrompesse tantas vezes o tratamento, não se reduzissem doses e, consequentemente, tivessem melhor sobrevivência. Não foi feito e, por isso, não sei responder a esta questão. Portanto, concluindo, as terapêuticas de suporte podem prevenir e tratar complicações do cancro, podem prevenir e tratar efeitos laterais do tratamento oncológico e reduzir o número e o tempo de internamento. E, com isto, melhoram, sem dúvida, a qualidade de vida do doente. Para além disso, algumas delas evitam adiamentos e reduções de dose de quimioterapia e, consequentemente, contribuem para um aumento da sobrevivência. Isto é tudo o que nós queremos para os nossos doentes, é que eles vivam mais tempo e melhor. E, como vemos, não conseguimos isto apenas com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgia, não. Conseguimos também com as terapêuticas de suporte, que devem andar lado a lado com os tratamentos oncológicos. Eu termino com o slide inicial, em que apresento 3 esculturas de Brancusi. Ele é um escultor que, além de se preocupar com a escultura em si mesma, também se preocupa com o suporte onde a escultura é colocada. E esse suporte dá outra projeção à escultura e quase que faz ele próprio parte da escultura também. E eu penso que é assim que nós devemos ver as terapêuticas de suporte. Elas devem fazer parte dos nossos tratamentos oncológicos, estarem sempre intrinsecamente ligadas, porque vão permitir melhorar a nossa terapêutica e dar mais qualidade de vida e maior sobrevivência aos doentes. Agradeço por me terem ouvido, já com esta hora tão adiantada. Agradeço ao Dr. Sérgio Barroso o convite. E é um prazer estar na mesma mesa que a doutora Joaquina Maurício, que me ensinou tanto do cancro da próstata. Muito obrigada, doutora Hilda Faustino. Nós, dado o tempo adiantado da sessão,